Bem-vindo ao Elas de Fato, um lugar para a gente falar sem travas e sem amarras sobre os diferentes assuntos. Aqui hoje, gravando no Hotel Hermitage. Sigam nas redes sociais o Hotel Hermitage, @Hotel Hermitage. E também, se puderem e se quiserem, seguir o meu perfil do Instagram, meu @ElisaHermida, e lá falo sobre gestão do tempo, sobre sucessão familiar e sobre diferentes assuntos de gestão também. Buenas, gente. Me chamo Valentina, para quem não me conhece, então dando as boas-vindas, né, ao nosso episódio que nós vamos falar sobre organização financeira, mudança de mentalidade e também algumas crenças, né, que nos levam ou a ter abundância ou escassez na nossa vida. E temos uma convidada super especial, a Tamaíra Araújo. Ela está aqui conosco. Nós vamos bater um papo bem legal. Então, vamos apresentar a nossa convidada, Tamaíra. Então, bem-vinda, né? É um prazer enorme ter aqui conosco para a gente se divertir e falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Que tem tanta gente aí que tem muita dificuldade também. Bem-vinda, Tamaíra. E a primeira pergunta, assim, nos conta um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua formação, para a gente iniciar esse episódio, para que as pessoas entendam que a gente está fazendo uma modalidade diferente hoje. A gente não apresentou a nossa convidada, a gente está dando espaço para que vocês se apresentem. Então, fica à vontade de falar um pouquinho da tua história, né, e da tua formação. Muito bem. Bom, é um prazer estar com vocês, meninas. Obrigada pelo convite. Meu nome é Tamaíra Araújo. Eu sou hoje consultora financeira há 9 anos. Sou formada em administração há 14 anos pela Unipampa. Tenho especialização em finanças, banking e investimentos, que foi uma das especializações que me fez a me tornar consultora financeira. Eu trago dentro da minha qualificação a especialização em educação financeira para pessoas, a consultoria financeira também empresarial. Então, a minha formação em administração trouxe o conhecimento técnico para que hoje eu conseguisse orientar as empresas, os empresários a melhorarem a sua gestão financeira, mas muito da pós-graduação veio para me auxiliar na educação financeira, ajudar as pessoas a administrarem também o seu dinheiro, porque muitas vezes eu percebia, porque iniciou a empresa, a TVA Finanças, que é a minha empresa, iniciou com consultoria empresarial. E aí eu percebia que muitas vezes o dinheiro era problema em casa, para depois ele ser uma consequência na empresa. Então aí iniciou a educação financeira para que as pessoas tivessem prosperidade em todos os seus âmbitos. Não adianta a gente estar bem fora se a gente não está bem dentro de casa. Não, e eu posso fazer uma participação, né? Porque eu sou cliente da Tamaíra e a gente se conheceu por causa que eu queria fazer uma consultoria, né? Sim. E depois agora a nossa amizade aflorou muito rápido, intensa, Elisa, jeito Elisa de ser nas intensidades. E justamente isso, tu sabe que eu sempre tive um controle, porque nas empresas eu tinha um controle maravilhoso, só que na minha gestão, né, sempre na minha pessoal parece que era onde eu tinha minha válvula de escape. Tá tudo bem lá, aqui eu posso esbanjar, aqui eu posso me dar aquele mimo pro coração, que às vezes a gente, eu mereço, sabe? É a mesma coisa que a gente faz com a comida, a gente faz também com as finanças, né? Então, foi quando a gente se conheceu e que tu me deu aquele norte, né? De começar esse trabalho, que vamos falar também sobre isso aqui no episódio. E falamos também da questão das crenças limitantes e de todo esse envolvimento que tem justamente a gestão financeira, né? Pessoal, principalmente, que começa aí esse desafio e reflete depois nas empresas, né? Que legal. Sabe que eu também enxergo, assim, trabalhando mais com o meio rural, né? Que tem... a gente costuma enxergar uma cultura mais conservadora, mais a nível de negócios, né? Até ontem nós estávamos na palestra lá na Rural conversando sobre esse negócio de estoque, né? Que muitas vezes o produtor rural acaba gerenciando e tendo no seu inconsciente uma segurança de que ter gado no campo
é uma sensação, uma estabilidade, digamos assim, né? E demonstra que ele está capitalizado, né? E isso são metodologias antigas, né? Coisas que foram se criando ao longo da nossa cultura e que, na realidade, o produtor não enxerga o negócio como um negócio, né? Produtivo e também que ele tenha uma eficiência bioeconômica. Né? E eu também enxergo nesse cenário algumas questões mesmo de crenças financeiras, bem o que tu trouxeste. Mas na realidade a pessoa está ali com disponibilidade de dinheiro, daqui a pouco de banco, com juros baixos, né? Coisas que aconteceram há muitos anos atrás, e a pessoa ela não fez o dinheiro trabalhar para ela. Né? Não teve essa visão e muito menos esse conhecimento, não se empoderou disso para que ele deixasse o dinheiro rendendo, né? Ou em gado, ou em campo, ou enfim no banco, enfim, né? Nas aplicações. Então eu vejo muito essa questão mesmo que a Elisa trouxe, né? Algumas questões mais emocionais, mas também ligadas às crenças financeiras, né? Como que tu enxerga isso, assim, o que chega mais para ti? Conta um pouco para nós. É importante contar o que eu passo lá dentro do escritório e a percepção ao longo desses 9 anos é uma questão muito familiar. Nós somos aquilo que nós aprendemos. Então, a gente só consegue agir com aquilo que nós tivemos conhecimento. E talvez o que as pessoas devem buscar é as atualizações momentâneas. Porque aquilo que nós aprendemos na nossa infância, na nossa adolescência, no nosso dia a dia com a família, talvez não seja aquilo que nós deveríamos fazer na atualidade, porque a economia muda o tempo inteiro. E aí, se nós não nos desprendermos de comportamentos culturais, familiares e apegos nesse sentido, se a gente não se abrir para o novo, para o atualizado, a gente não consegue a prosperidade financeira. A prosperidade financeira vem através, muitas vezes, das nossas evoluções de gerações. A gente é a evolução daquela geração que nós precisamos estar sendo gratos, mas nós precisamos também buscarmos diferenças nisso. Então, são situações que muitas vezes as pessoas se apegam emocionalmente naquela cultura, naquele ensino e não mudam. Então, não estão abertas e que muitas vezes sofrem uma vida inteira consequências por essa falta de abertura, por essa falta de vontade, às vezes, de fazer, ou o medo, né, gurias? O medo é uma coisa, né? Trava muito. Eu sempre falo muito na consultoria que o medo é um comportamento e um sentimento que nós devemos conhecê-lo dentro das nossas realidades, para que ele não esteja nem à nossa frente e nem às nossas costas. Por que na frente e nas costas, Tamaira? Porque na frente ele nos trava e nas costas ele nos cega. O medo é um sentimento que nós devemos andar com ele ao lado. Ele vem conosco ao lado para que nós não sejamos tão despretensiosos financeiramente, né? E não nos descuidemos daquilo que é patrimônio ou daquilo que nós conquistamos, mas também que a gente consiga caminhar. Porque o medo na nossa frente, ele nos trava totalmente. E aí, muitas vezes, a gente não evolui exatamente por isso. Por essa falta de tratar, por essa falta de se conhecer. Educação financeira é também clichê na questão de autoconhecimento. Não dá para escapar, né? Uma coisa vem com a outra. E até porque a gente também fala de ser permissão, né? Às vezes a gente precisa da permissão para conseguir prosperar, né? Às vezes a gente fica travado nesses padrões e é normal, porque é aquilo que a gente aprendeu toda uma vida, é aquilo que a gente viu nossos avós fazendo, nossos pais fazendo. E aí sair daquele padrão é desconfortável, né? Mexe um monte de coisa, né? Sim.
Então, é desafiador. Mas uma coisa está sempre correlacionada com a outra, não adianta. Não adianta. Que coisa, né? Sabe que recentemente eu estou lendo aquele livro dos Segredos da Mente Milionária. E é um livro que ele, ao longo que ele traz os princípios, né? Que são, acho que 17 princípios. Ele traz para cada princípio um ensinamento e uma declaração, um ensinamento e um exercício, né? Um desafio, um exercício. E eu tô achando assim super válido, porque às vezes a gente não tem necessariamente um problema financeiro, né? Mas eu enxergo que ao longo dos anos a gente acaba criando uma certa bolha, né, daquilo total. Que é segurança para nós, né? Então, por exemplo, eu venho de uma família que teve, né, muito patrimônio e que ao longo dos anos, né, ao decorrer de todos os anos e das gerações, eu sou a 4ª geração da família no agronegócio, tudo que se construiu lá pelo meu bisavô, até chegar em mim, ele multiplicou, e quando chegou em mim, ela foi muito reduzida, né? Querendo ou não, a gente se cria com essas histórias sendo contadas, né? Que tu cria um modus operandi no sentido, bom, eu tenho que trabalhar para manter o patrimônio. Porque isso é como se fosse um luta e fuga, assim, né? Exatamente. O meu instinto é para sobreviver, né? E eu tenho feito várias reflexões, assim, em cima disso, né? E ele traz aquele conceito da consciência, o entendimento e a dissociação. E como é difícil fazer essa dissociação, né? Sim. Isso que tu comentasse do negócio do ambiente que a gente foi criado, né? As frases que a gente escuta, né? A relação com o dinheiro, né? Qual é a questão... E o latino tem muito isso, não sei se é no mundo inteiro, mas eu vejo o latino muito isso, parece que é errado tu ter dinheiro. É errado tu ser rico, né? Tu ter dinheiro para... dar e vender, enfim, né? Como é que tu enxerga toda essa questão cultural, assim, essa conjuntura e se tu já enxergasse, assim, tu deve ter alguns cases que viraram a chave e que, enfim, né? Como foi esse processo? Bom, vamos ali, começando pelo meu processo. A Valentina já falou o livro que eu ia indicar. Mas eu indico outro. Eu ganhei 2 vezes esse livro. Tu precisa ler? Eu já li, mas eu vou ter que reler, porque nesses últimos 15 dias falaram 20 vezes esse livro pra mim. Não é um livro para ler, é um livro para fazer. Sim, mas eu tenho que reaplicar, porque eu li ele muito jovem. Esse livro foi o livro que me fez entrar dentro da educação financeira. E então foi o livro que lá 9 anos atrás eu li, eu já devo ter lido umas 4 vezes ele. E aí é muito importante a gente falar sobre a indicação de livros, que se vocês tenham livros, percebam que as fases da vida da gente mudam. Logo as nossas percepções mudam ao longo desse caminho. Então reler os livros é incessantemente saudável para o nosso cérebro, para a nossa vida e para a nossa nova fase de vida. Então, por isso que muitas vezes eu releio ele, porque foi ele que me fez estar aqui e chegar até aqui. Foi ele que me fez virar a chave, né, daquela situação onde eu tinha crenças que o endividamento era algo saudável. Eu tinha crenças limitantes que dizia, todo o dinheiro que eu tenho, eu preciso pagar contas. Que era assim que eu aprendi, foi assim com a minha história. E eu destravei a história da família exatamente nessa situação e com esse livro. Esse livro traz muitas vezes uma percepção diferente, que é isso que eu estava indicando, para que as pessoas busquem uma percepção diferente daquilo que está no meio familiar dela. Porque muitas vezes o que a gente percebe, gurias, é uma questão de meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, e logo eu faço assim. Quando o cliente chega na TVA, eu pergunto por que ele é cliente daquele banco.
Uma pergunta simples, mas por quê? Porque ao longo do tempo eu percebia, eu sou cliente desse banco porque o meu pai era cliente, porque a minha mãe era cliente, porque a minha mãe é apegada nesse banco. E aí eu dizia, bom, então vamos lá, vamos entender agora a tua vida financeira, como é, vamos colocar o F5 nessa situação. E aí, através dessa atualização, eu dizia, não é o melhor banco para ti. Talvez esse. Essa orientação e esse conhecimento geral do sistema bancário, do sistema financeiro, faz as pessoas se readaptarem. E aí, ao longo dessas novas colocações, e isso vem quando a pessoa está aberta, né? Se a pessoa não está aberta e fica muito apegada a essas crenças, ela realmente se limita e ela não consegue se desenvolver. E o que mais eu percebo lá dentro do escritório? É as pessoas extremamente preocupadas com as suas questões financeiras, que nem sempre o problema é a falta do dinheiro. Não, nem sempre o problema, mas vem culturalmente da nossa questão latina, da nossa questão brasileira, a corrupção. Então vem muito culturalmente que quem tem dinheiro é corrupto, né? Então essa associação vem através de colocações muitas vezes que quem tem dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é ruim, a pessoa que tem dinheiro é isso, é aquilo, arrogante, é prepotente. Então são colocações que nós precisamos desfazer, que esse livro é um livro que também desfaz essas crenças, porque a gente vê que o dinheiro é uma ferramenta. Ele não é nem o início e nem o final da nossa vida. Ele é uma ferramenta junto... É um meio, que nem o medo. Sim. Entendeu? Ele tem que andar do nosso lado. Para a gente não ser arrogante, o dinheiro não pode estar à frente. E para nós não sermos pessoas que não evoluem financeiramente, o dinheiro não pode estar atrás. Sim. O dinheiro tem que vir do lado, junto conosco. Para quê? Porque nós vivemos num mundo capitalista. Se é para não ter hipocrisia, nós vivemos num mundo capitalista. Tudo custa dinheiro. Por que eu, se quero ser uma pessoa mais próspera, se eu quero ter condições de várias coisas na minha vida, por que eu não vou fazer as pazes com o dinheiro? Então vamos lá, vamos ser amigos. Se essa ferramenta é uma ferramenta que me auxilia na vida, é que nem um celular a pessoa ficar brigando que não quer mexer no celular, que não quer evoluir na era digital. Hoje em dia o celular é nosso amigo também. Ele não pode ser nosso inimigo, que nos prejudique a ponto de nós ficarmos ali o tempo inteiro no celular, mas ele é uma ferramenta próspera. O dinheiro é da mesma maneira. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas se prendem a essas situações e não evoluem. E essa questão da permissão e da sucessão também vem das questões da gente se desprender um pouco de algumas coisas. Tu enxerga o sentimento da culpa também? Muito. Eu enxergo não, eu vivo na pele. Uma das coisas que me trava, me trava horrores. Sim, direto. A culpa por ter, a culpa por não ter, a culpa por não conseguir manter. Entendeu? Então são coisas, 3 pontos e perfis financeiros diferentes. São situações assim, gurias, que às vezes eu vejo as pessoas, nós nos colocamos em lugares muitas vezes que o externo não enxerga. Mas nós nos prendemos naquele ambiente como quem diz assim, eu tenho muito dinheiro, logo eu não vou ali porque senão vão ficar todo mundo me olhando. Aí a gente se limita. Ou, eu tenho muito dinheiro e não vou fazer porque o que o meu primo vai pensar? Ou o que a fulana... E aí a gente fica se colocando em lugares pequenos e vem a questão da permissão, que era isso que eu queria colocar. Quando a gente percebe sucessões que tiveram muito êxito financeiro, essa responsabilidade cultural, familiar, muitas vezes trava a permissão da multiplicação. Vocês não precisam só manter o patrimônio, vocês são capazes de multiplicar, mas vocês precisam se abrir para isso, entendeu? Abrir o coração e realmente ser do fundo da alma, gratos por aquilo que já passaram das sucessões anteriores.
Porque aí é que vocês estarão realmente indo em busca daquilo que vai proliferar, daquilo que vai evoluir dentro do meio independente dele, qual seja, né? É aí que a gente consegue ser nós mesmos, porque por mais carga que se tenha de sucessores ou, enfim, genética que a gente tenha, a gente precisa se conhecer para a gente conseguir ser nós na atualidade. Que bom que os nossos antepassados vieram antes, mas eles tinham outra realidade. Não, e só complementando isso que tu disse, porque é uma das questões que comecei a trabalhar esse ano bastante, a questão financeira, comecei contigo, mas eu via que não era só o organizar, o realizar, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas tinha outras coisas a serem trabalhadas antes, ou durante, ou junto com o processo, que para acontecer justamente esse destrave, assim. E uma das coisas que, né, sempre acontece por essa carga da sucessão, porque todo mundo acha, tem dinheiro, daí tudo é mais fácil, tudo é mais, já está, sempre a gente ouviu, pelo menos quando era nasceu de berço de ouro, então está tudo garantido, está tudo fácil. E não é assim, porque a carga de ser um sucessor, a carga de vir de uma família e de aumentar um patrimônio ou manter um patrimônio já é muito desafiador. E quando a gente vai conversar em casa, a gente geralmente, como tu fala, as gerações anteriores tiveram outro histórico, os tempos eram outros, as dificuldades eram outras. E a gente sempre escuta em casa, escuto da minha mãe e do meu pai assim, dizendo, mas no nosso tempo não era assim, no nosso tempo a gente foi para a praia com, sei lá, quando era adulto, porque a gente não tinha essa condição. E eu vou dizer para minhas gurias, no meu tempo eu fui com 12 anos à praia a primeira vez. E as gurias com 4 meses já estavam levando para a praia, entendeu? Então, assim, que bom, né? Isso quer dizer que prosperou para isso poder acontecer, né? Então, e aquilo era uma culpa para mim por muito tempo. Eu digo, meus pais não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo agora. E aquilo por muitas vezes me paralisava. Mas não, hoje eu vejo, se eles... Bom, agora eu tenho um desafio maior. Se as gurias foram com 4 meses. Como é que eu mantenho esse padrão delas conseguirem e como eu aumento o patrimônio para que, de repente, elas consigam fazer com que os filhos delas tenham o mesmo padrão, entendeu? Então, eu estou ressignificando muita coisa nesse processo, assim. Foi um ano bem desafiador para mim nesse ponto, está sendo ainda. E acho que tem muita estrada ainda para destravar e conseguir, pelo menos, não me culpar tanto por certas coisas que nem... Que nasci nessa condição, entendeu? Não é uma escolha. Tu estava comentando sobre essa questão da abundância, da prosperidade, né? Acho que existem várias palavras aí que a gente pode associar. Como que tu, aí também batendo um pouco mais nessa questão das crenças, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai nos acompanhar durante a nossa conversa de hoje. Como que tu diferencia a ambição da ganância, né? Porque eu acho que talvez para a gente conseguir dar esse passo de ser ambicioso, de buscar a prosperidade, né? Talvez em algum modelo mental a gente tenha isso mais travado, né? E pensando que talvez a ambição seja uma ganância, enfim, como que tu enxerga essa diferença assim na prática? Bom, a gente sabe, e uma das coisas que eu sempre priorizo é não colocar todo mundo na mesma linha e no mesmo padrão. Apesar de vocês terem histórias muito parecidas, não são iguais. E isso muitas vezes é linkado à ganância e à ambição. A ganância, a diferença entre a ganância e a ambição. O que eu vejo? Eu vejo muitas vezes que a ganância ela é um degrau acima da ambição. E tem uma linha tênue muito frágil entre elas. Por quê? O dinheiro é uma ferramenta muito poderosa. Se nós temos ambição, é porque nós estamos tendo prosperidade financeira. Ela é uma consequência. A pessoa ambiciosa, o sentimento, ou enfim, essa colocação como uma pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa com ação, ela age, ela busca,
né, resultados, ela busca soluções. Então, essa pessoa ambiciosa, ela conquista. Só que o ser humano é um ser, muitas vezes, que nem sempre está satisfeito. E aí vai para o pulo da ganância. Aí a gente já tem aquilo que nós buscávamos, mas nós queremos mais. Porque em um mundo, como eu citei, capitalista, o consumo entre o consumo e o consumismo também é um degrau muito perto um do outro. Daqui a pouco nós queremos alguma coisa, conquistamos aquilo ali, mas daqui a pouco a gente quer de outra cor, a gente quer de outra marca, a gente quer de outra coisa, de outra muito semelhante, porém nunca para, se nós não nos conhecermos e nós não nos limitarmos e nós também não valorizarmos aquilo como algo já próspero, como algo aquilo que realmente faz sentido na nossa caminhada. Então, a ambição é isso, é autoconhecimento e entender e valorizar aquilo que já nos satisfaz dentro da linha daquela pessoa. Então, eu sou ambiciosa a ponto de querer ter uma vida financeira tranquila, uma independência financeira tranquila, mas sem prejudicar os outros, talvez, e não só prejudicar os outros, mas também sem querer vir aqui e fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Tá? Qualquer coisa. Muitas vezes na minha jornada eu coloquei essa diferença para mim em momentos que eu tive que levantar a bandeira da TVA e dizer não, é essa a bandeira, mesmo que ela seja uma bandeira talvez com mais dificuldades por não se associar em bandeiras maiores, em locais com patrocínios, em bancos que queriam me patrocinar para que todos os clientes da TVA fossem daquele banco. Então são situações que eu consegui perceber até onde vai a minha ambição, né? Porque talvez eu não ganhe por isso, mas eu ganhe o respeito das pessoas. E talvez isso, não só o respeito, mas a credibilidade, porque lidar com dinheiro é muito delicado. Então, orientar as pessoas, nós temos diversas formas de entendimento na comunicação. Então, muitas vezes, o que eu estou orientando ali pode ser distorcida essa comunicação como se fosse uma orientação de ambição ou uma orientação para ganância. E muitas vezes não é isso. Então, eu realmente vejo uma diferença entre ganância e ambição dessa forma nas nossas limitações. Muito interessante isso, né? Muito, bah. E é aquela coisa do dar o passo maior que a perna, né? Fala ali às vezes é um degrau, né? Mas às vezes tu já tem tudo, tá tudo dominado, a gente confunde o chegar lá com o viver o processo e bom, se eu já tenho esse objetivo, eu tenho que aumentar e dobrar e triplicar e aquela coisa toda. E aí, enquanto tu tava falando, né? A gente tem um questionamento aqui sobre a questão do propósito. E eu estava lembrando do livro do Ikigai, né? Não sei se vocês já leram esse livro do Ikigai. E ele fala sobre essa questão de fazer algo que esteja alinhado com o teu propósito, que seja um bem para a comunidade, que tu consiga ganhar dinheiro, né? E que alguém veja valor nisso, né? Então é um ciclo, né? São 4 linhas que, se tu tá alinhada, é a questão de tu encontrar o teu propósito e tu ser abundante, próspero nesse sentido, né? E aí o que tu enxerga, assim, dos teus clientes ou das pessoas que tu acompanha, né, financeiramente, não necessariamente teus clientes, porque tu deve ser meio, que nem o meu marido, né, ele trabalha na área de endócrino, né, ele detecta um diabético de longe, né, ele diz, não, ela veio um diabético, né, eu digo, tá, eu não te aguento, né, com isso, mas acontece que o olho da gente fica fino, né, meio que chama, parece, né. Tipo, uma pessoa que só reclama, que não está satisfeita, que está travada, né? E que, enfim, não está numa energia assim que está fluindo de abundância, de prosperidade, né? Tu enxerga que isso está linkado com a questão do propósito? Tipo assim, a pessoa só reclama do trabalho dela, do ambiente, né? Tipo, essa pessoa não está feliz, né?
provavelmente não tá fazendo o que ela gosta, né? Aí tu pergunta pra ela, tá, mas o que tu gostaria de fazer se tu não precisasse de dinheiro? Ah, sei lá, trabalhar com madeira, entendeu? E aí tu vê que não tem esse link, né? Como é que tu enxerga isso? Existem muitas pessoas e muitos adultos infantilizados na parte financeira, aonde a pessoa não reconheceu, não se autoconheceu para saber o propósito da sua vida. E muitas vezes ela coloca julgamentos aos outros que encontraram coisas que limitam a vida dela. Por exemplo, o fulano tá se achando, o fulano tá não sei o que, o fulano acha que sabe tudo, ou o fulano não sei o que lá. E ela tá só cuidando da vida do outro e não está evoluindo, não está prosperando, não está se desenvolvendo para que ela encontre o seu propósito. A gente sabe que uma mente abundante e uma mente de escassez não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com dinheiro. Nós podemos ser ricos e ser escassos. Nós podemos ser abundantes e não ter R$1 no bolso. Tá? Então, é mentalidade. E que muitas vezes o dinheiro, ele é, sim, o reflexo das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas colocações e principalmente dos nossos sentimentos. Tudo aquilo que a gente sente reflete na nossa questão financeira, sim. Muitas vezes essa questão que tu estava falando inicial é natural para mim. As pessoas me veem no supermercado e querem falar da vida financeira para mim. Então elas me veem numa loja e elas acham que eu não consumo, elas acham que eu não compro, elas acham que eu não, entendeu? Então elas, ai, a Tamaíra tá aqui, eu não posso comprar muito, eu não posso, meu Deus, não é assim, né? A gente sabe que, e principalmente existe também essas limitações de que as pessoas, eu não vou ir lá porque ela vai fazer eu parar de comprar, ou eu parar de gastar. Não é isso, né? Não. Então não é isso. Então a gente precisa quebrar muitas vezes essa escassez de mentalidade com a informação, com esses ambientes como vocês estão proporcionando, que é realmente levar informação. A gente não sabe nem aonde que vai chegar essa informação, mas isso é importantíssimo para que as pessoas se tornem um pouco mais prósperas. Eu acho que a nossa vida, a gente tem aí uma média de faixa etária que é o tempo suficiente para se desenvolver por aqui, basta a gente querer. Né? Se a gente não quiser também, a gente vai passar por outras vidas tentando voltar, talvez, para se desenvolver, né? Para fazer o que não foi feito nessa. Exatamente, é isso. Muito interessante, né? E profundo. E eu queria só não desviar do assunto, mas eu acho importante, eu acho tua história tão inspiradora, porque eu conheço ela. Eu queria entender um pouco e tu contar para as pessoas como é que foi que tu decidiu deixar de ser CLT para empreender, né, nesse ramo, que é um ramo bem desafiador, né? E num tempo onde hoje eu acho que a gente fala mais da educação financeira, eu acho que esse amadurecimento tem mais pessoas falando, tem a questão das redes sociais, o acesso está maior, mas há 9 anos atrás não era assim, né? E ter essa coragem de sair do que era seguro para empreender. Conta um pouquinho, porque eu acho que a tua história é tão linda e merece que as pessoas entendam mais como é que foi. Obrigada, Elisa, obrigada. Bom, foram, acho que chegou a 14 anos de CLT, porque eu comecei muito jovem a trabalhar, né? E talvez ainda seja um pouquinho mais, porque não tinha carteira assinada no início ali. Mas talvez foi a limitação financeira que o CLT tem, que é natural. Então, eu cheguei numa grande cooperativa onde tinha muitos cargos, muito desenvolvimento, mas a gente percebia também que existia muito uma questão limitadora de conhecimento.
se desenvolvia a cargos maiores quem tinha mais conhecimento, natural. Mas para a gente adquirir conhecimento, principalmente antes da era da internet, nós precisávamos de dinheiro para investirmos em conhecimento. Hoje, na era da internet, é mais fácil a gente adquirir conhecimento gratuito e se desenvolver mais. Naquele tempo não se tinha, e eu não tinha condições financeiras de investir mais em mim para eu chegar a cargos maiores naquela cooperativa. Então, logo que a Unimed, tá? A cooperativa que eu menciono, trabalhei na administração da Unimed Santa Maria, era apaixonada pela empresa, e sou ainda, acho que a Unimed, para trabalhar, realmente é uma empresa muito boa, pelo menos onde eu trabalhei era realmente maravilhoso, mas eu não conseguia me desenvolver e via os colegas muitas vezes investindo muito para se desenvolverem. E muitas vezes vinha investimentos da família, onde eu não tinha essa oportunidade. Logo eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer para me desenvolver, porque eu não vou viver nessa vida para o resto da vida. E já fui um diferencial na minha família, né? Porque fui, dentro da minha família, entre nós 4, pai, mãe e irmão, a única com graduação. Então eu já me desenvolvi um pouquinho diferente do meu meio. Logo ali, depois, eu fui percebendo que eu tinha uma relação naquela época, onde eu me desliguei da Unimed para voltar para Livramento, e ele ganhava muito bem. Só que ao mesmo tempo que ele ganhava muito bem, nós gastávamos muito bem e nós nunca tínhamos nada. E eu percebia que as outras pessoas conseguiam administrar. E eu já estive nos dois lados, onde eu ganhava muito mal e conseguia me sustentar, e depois quando ganhava muito bem, parece que não sobrava. E aí começou uma curiosidade na minha vida, eu dizia, mas isso eu não aprendi na faculdade, porque na minha época de administração não tinha finanças pessoais. Hoje em dia o curso tem bem mais essa colocação, porque já é um tema desenvolvido e falado por todos os lados. E aí eu comecei a estudar, e como eu estava desempregada naquela época, foi quando a Natália Arcuri lançou o Me Poupe, o canal no YouTube, e eu comecei a seguir esse canal, não sei, talvez pelos meus estudos ali já na internet, começou a aparecer para mim e eu comecei a desenvolver junto com ela os meus conhecimentos. Tanto que o único curso que eu consegui lá no início fazer foi um curso à distância do Senac do Rio Grande do Norte, disponível em educação financeira. Foi o primeiro curso que eu consegui. Ali eu comecei a aplicar com umas amigas que me diziam, tá, agora tu tá tão viciada nisso, nos ensina, nos ensina. E eu dizia, gente, tá, eu tô viciada, mas não sei se eu tenho didática para ensinar. E fui ensinando. E no que eu fui ensinando, elas começaram no 3º mês, tá, agora tu nos cobra, porque tu tá nos ensinando bem, tá nos dando resultado. E aí aquilo foi pegando como algo, opa, tem um negócio aqui. Naquela época, uma amiga minha era noiva de um rapaz que era formado em publicidade e propaganda na PUC. E ele desenvolveu a marca da TVA para mim e ele mandou, bom, isso aqui que tu tá fazendo é um negócio e aqui tá o teu logo. E eu tive muita ajuda de amigos. Muita gente me ajudou, muita gente me deu um pouquinho de si para ser a TVA hoje. Não vou falar, senão eu vou me emocionar. E aí, mesmo eu iniciando com a educação financeira, eu ainda fiquei 2 anos como CLT. Aí eu voltei para Santa Maria e aí eu já tinha desfeito esse relacionamento, até mesmo porque esse relacionamento teve preconceito com a educação financeira, e aí eu não consegui implementar dentro da relação. Logo ali, se não estava com os meus princípios, não me fazia mais parte eu estar naquela situação. Eu voltei para Santa Maria e me tornei gerente financeira de uma empresa de software, que foi aonde eu desenvolvi conhecimento em implementação de programas para as empresas, aonde hoje qualquer programa, qualquer sistema, eu consigo estudar e consigo trabalhar naquele sistema que o cliente traz para mim.
Então, não é uma dificuldade que eu tenho por causa desse ensinamento que eu tive nessa empresa, porque eu trabalhei por 2 anos. Até onde chegou um período que 2 colegas chegaram para mim e disseram: Tamaira, tu não tem mais vida. Tu tá trabalhando muito aqui, tu tá tendo clientes que tu tá atendendo só de noite e no final de semana. E aí, bom, a chefia se deu conta e foi a minha única demissão, aonde eu fui demitida ali, que eles me ajudaram com essa demissão. E eu investi todo o seguro-desemprego na TVA, em pequenas coisas. Eu tive uma ajuda muito significativa, talvez vocês conheçam ela, que é a Valesca. A Valesca me ajudou muito naquele momento ali. Ela trabalhou muito a parte de coaching comigo. E ali ela destravou muitas crenças minhas. E a Valesca, eu tenho hoje, até hoje, uma consideração muito grande com ela, porque eu fui a coach do desenvolvimento dela. Ela me escolheu para eu ser aquela pessoa, então eu recebi muita informação e muita ajuda gratuita para ser o que eu sou hoje. E então eu me desenvolvi através disso e com 2 anos fui demitida, investi, comecei, não parei, acredito que não vou parar. E ainda tenho situações que a gente se apega pensando, não seria melhor voltar para o CLT? Mas não, jamais. Normal, né? A gente, quando rompe a bolha, a gente sempre quer voltar porque era aquilo que nos dava uma certa segurança. Eu tive 3 situações na minha vida depois de formada, assim, com esse sentimento de, vou ligar para alguém e vou pedir emprego. E aí o Rodolfo me olha assim, o que tu acha que tu vai fazer, né? Tipo, tu acha que tu vai fazer o que tem pra fazer, não, e tu vai conseguir fazer tuas coisas. Eu digo, mas é que a gente dá umas fraquejadas. Dá, é natural, né? Natural da trajetória. Busca seguranças, assim. Exatamente. Mas... não sei se tem mais alguma coisa, Elisa, em relação Não, acho que até a gente já pode essas se questões. Encaminhando, né, pro fim do episódio, não sei. Tem mais uma pergunta aqui, sobre essa questão que tu falaste da gratidão, né? Eu acho que em todas as áreas da nossa vida, assim, a gratidão... Hoje não estamos falando de... #gratidão do Instagram, né? Não estamos falando disso. Estamos falando desse sentimento genuíno, né? Realmente, assim, do sentir-se grato por alguma coisa. E quando eu estava fazendo a minha pós, eu estava num período ali, antes da pandemia e depois, não me lembro, acho que nós já estava na pandemia nessa época. Eu tinha montado um negócio lá com o Rodolfo lá em Santa Maria, estava fazendo a minha pós lá em gestão empresarial, e aí tivemos uma cadeira de gestão de pessoas, que aí foi a segunda cadeira que me fez, tem algo aí que eu preciso, né, ir atrás, assim. E aí o professor nos indicou um aplicativo, né, diário, que é 3 motivos, que é 1 minuto de gratidão, se chama o aplicativo. Acho que é esse, tá? E aí eu, na hora ali, baixei, né? E comecei assim, aí diariamente, são 3 itens, 3 coisas pelas quais tu te sente grata no dia, né? E diariamente. Não é uma coisa assim de tipo, eu me sinto grata, tipo, pela minha família, não sei o que, aquela coisa esporádica. É tu implementar esse hábito, né? De te forçar a realmente sentir-se grato, né? E às vezes eu pensava assim, parceiro, acho que eu vou agradecer, sei lá, pelo meu relacionamento, né? Porque eu tinha que preencher, né? Mas não tinha uma coisa que eu tava naquela vibe, assim, porque às vezes tu não quer te sentir grato, né? Às vezes não. Me deixa. E aí só o fato de escrever, né, de tu te comprometer com aquilo, aquilo te trazer uma reflexão, né? E quando a gente entra na questão do dinheiro, tem uma frase do Chico Xavier que é enquanto uns reclamam dos sapatos, outros não tinham pés, né?
E aí, isso pra mim, assim, quando eu tô naquele fundo do poço, assim, eu digo, eu preciso fazer algo social pra ontem, porque a gente vê que, às vezes, a gente não tem problema, né? A gente se afunda nele, né? E tá tudo bem, não é uma questão de reclamar, né? Mas eu queria que tu comentasse um pouco disso, assim, dessa relação dinheiro e gratidão, assim, acho que tu já comentasse, porque isso traz muito a visão mais da espiritualidade, né, da pessoa, né, de tu te abrir para novos caminhos, para mudança, para as energias e tal. Eu acredito muito que nós devemos nos permitir ter problemas, porque todo mundo tem, independente de uma questão financeira. Independente não, a questão seria dizer para as pessoas, conscientizar as pessoas que os ricos também têm problemas. Que as pessoas que têm dinheiro também têm problemas. E tá tudo bem. Só que nós precisamos, talvez, em 100% do nosso tempo, implementar um percentual de gratidão, um percentual de visibilidade com uma energia mais positiva. Porque a energia positiva é exatamente isso. É entender que, muitas vezes, a gente é tão apegado ao material e a gente não valoriza aquilo que o material não compra. A gente não valoriza o tomar um mate, um acordar. A gente não valoriza poder ir até a pia para servir um copo d'água. A gente não valoriza pequenas coisas como o bom dia daquela mãe que manda todo dia, ou daquele pai, ou daquele tio, ou daquela... Enfim, situações que até parecem pequenas, mas muitas vezes são as maiores grandezas da vida das pessoas. E sobre uma crença muito limitante, é aquela crença que a gente não leva nada dessa vida. Mas dessa vida muito se leva aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deixa muitas vezes nas pessoas. E que não é só dinheiro. Porque só dinheiro é muito pobre em relação a muita coisa. Então, dinheiro é importante, mas a gente precisa ter pensamentos positivos, mesmo em situações ruins. Ao longo desse tempo, eu passei por um luto muito forte, que é a perda do meu pai, aonde a educação financeira me transformou e realmente me orientou naquele momento de que todos os momentos têm um lado bom e um lado ruim, independente do sofrimento dele. E na questão financeira é a mesma coisa, só que as pessoas se prendem tanto nos problemas que elas não se prendem no que aquele momento ou a que aquele problema está tentando me mostrar. Está tentando fazer com que eu mude, eu preciso mudar em relação àquilo para que eu não continue tendo o mesmo problema. Se eu não mudar, se eu realmente não conseguir implementar uma situação ali diferente dos meus padrões, eu vou continuar tendo aqueles padrões. Então, a doença, que eu acredito que seja um dos fatores mais tristes que a gente passa, porque muitas vezes o dinheiro não paga, gurias. O dinheiro vai até um certo ponto de comodidade, mas não traz vida, entendeu? Ele não salva, ele não... Enfim, muitas coisas aí a gente percebe que ele não é suficiente. E aí a gente vem a uma questão de... Vamos ser gratos todos os dias, fazer esse exercício de gratidão, mas com verdade, não porque eu preciso ser grata, porque disseram que para eu ser grata, aí na consequência eu vou ser rica. Não é isso. É realmente tu te encontrar num meio onde todas as tuas áreas estejam um pouquinho preenchidas. E todas as áreas a gente fala em corpo, mente, alma, financeiro. A gente não precisa ser 100% em tudo. A gente não consegue e tá tudo bem. A gente não é boa em tudo o tempo inteiro, mas a gente precisa buscar um pouquinho de conhecimento de cada coisa para preencher aquele ser, para realmente eu conhecer e realmente eu entender que eu sou grata
pela água de Livramento, eu sou grata pelas pessoas que eu conheço, pelo desenvolvimento que eu tenho, pela situação de que às vezes eu nem entendo, as pessoas me perguntam. Há pouco eu tive ali em Santa Maria, né? Ai, não dá frio na barriga e não dá não sei o que lá, né? E é natural as pessoas perguntarem, porque palestrei para mais de 100 pessoas. Até talvez dê, mas eu não sinto. Porque é uma coisa tão natural para mim, é tão bom estar ali, podendo falar um pouquinho do meu conhecimento, e assim como eu gosto de sentar também para aprender, eu acho que essa troca é tão valiosa, é tão enriquecedora, eu vejo tanta gente travada nisso. Eu sei sobre aquilo ali, eu não preciso sentar para escutar. Mas a gente pode ter insights, a gente pode ter momentos com a posição do outro, né? Então, a riqueza vem de proliferar, não de diminuir as coisas, não de querer ser o centro das atenções. Eu não sou a única educadora financeira, eu não sou a única consultora financeira, e quero que os meus colegas sempre tenham a mim como uma pessoa de apoio, como uma troca, como uma situação de que realmente eu não vou estar ali entregando meu peixe, mas eu vou estar ali, assim como eles quero estejam para mim, como para somar, para dividir os problemas, para que a gente consiga estar na mesma trajetória, evoluindo juntos. Então, é isso, nem tanta bondade, mas também menos maldade, sabe? Isso tem tudo a ver com prosperidade financeira e gratidão, eu acredito. Que linda mensagem final. E eu acho que fizemos um ótimo episódio, assim, foi muito fluido, né? A gente adora quando isso acontece. E, então, a indicação de um livro, segundo livro, né? Já que o primeiro já foi queimado. Espero que o segundo também. Eu acredito muito no desenvolvimento, principalmente para as pessoas destravarem o investimento no Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é um livro que realmente é indicado para que as pessoas destravem a questão de que só quem tem dinheiro deve investir. Não. Nós devemos fazer com que aquele nosso orçamento, com que aquilo que nós temos, seja o suficiente para o desenvolvimento e para o investimento de cada um. Então, acho que é esse livro. Nossa. Que bom. Bueno, então ficamos por aqui. Graças a todos que ficaram até o final. Obrigada, Tamaíra, por esse momento tão especial. Eu acho que o livro não foi boicote, foi mais uma mensagem de que estamos sintonizadas, né? E graças, Elisa, por hoje. Bom, muito obrigada, Tamaíra, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Valentina, por mais um episódio. Obrigada a todos que ficaram assistindo até o final. E até um próximo. Então, para quem quer me seguir e gosta dos meus conteúdos e quer me acompanhar, me sigam no meu Instagram ali, Valentina Albornoz P. Temos também o Instagram da Orneiro Agro. E quem gosta de morangos, né, o Instagram da Santo Pólen. Tamaíra, deixa para nós as tuas redes. Bom, é @TVA Finanças. Estou agora, nesse momento fazendo um direcionamento e uma posição onde eu estou colocando a minha vida pessoal junto com a minha empresarial. Então, essa é a rede, @TVA Finanças. Me sigam, vai ser um prazer ter vocês ali. E muito obrigada, meninas, por hoje. Bom, também agradeço mais uma vez a presença das duas aqui, foi acho um lindo episódio, e queria deixar só as redes sociais também do Hotel Hermitage mais uma vez, que é o local onde a gente grava todos os nossos episódios, @Hotel Hermitage. Gostaria também de convidar vocês a seguir o novo projeto, que é com propósito, que é o @ConnectPampa. Lá a gente fala bastante coisa e tem novidade chegando por lá, então fiquem ligados, sigam lá nas redes sociais. A gente fala bastante de turismo, tem vários eventos que a gente participa, ou realizando ou co-realizando, para trazer, né, esse propósito de conectar pessoas, lugares e oportunidades. Então sigam nas redes sociais, e quem quer seguir o meu Instagram pessoal, onde eu falo um pouquinho de tudo dentro das empresas, gestão de tempo, sucessão familiar, assuntos fora da pauta também temos. Então me sigam nas redes sociais, @Elisa Hermida. Até um próximo episódio.